Fala galera, começa agora mais um Rede TV FC. Hoje, novamente especial, testando seus conhecimentos sobre futebol. E o assunto que eu, André Lucena, Nelson Couto e José Júnior decidimos fazer esse quiz de hoje sobre rebaixamento. Por que disso, galera? O São Paulo está em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro. É um dos grandes ao lado de Internacional, Santos e Cruzeiro que nunca foram rebaixados. Não, né? Internacional acabou de cair. O Cruzeiro, Flamengo e o Santos que nunca foram rebaixados. Então, a gente vai falar bastante sobre rebaixamento, sobre times que ficaram muito tempo no Z4, as suas campanhas na Série B. O que está acontecendo com esse São Paulo, hein, Nelson? Cara, é difícil, né? E o engraçado é que todo mundo fica falando, não, porque tem tempo ainda, o time do São Paulo é bom, não vai cair porque ainda tem muitas rodadas, mas o tempo tá passando e o São Paulo não consegue engatar aquela sequência de vitórias para dar uma respirada, ganha um, aí perde dois, empata, ganha de novo, então tá difícil pro São Paulo. O Marcos Vinícius aqui falando, esse papo com o São Paulo foi o mesmo que eu escutei com o Internacional. Aquela história de time grande não cai, daí também, ó... E o Inter era um desses, né? Era o quinto que nunca havia caído, agora todo mundo falava, né? O Inter não tem um time tão ruim, assim como o São Paulo também. Se você vê o time de São Paulo, pega a escalação... Tem times muito piores, exato. Né? E o importantíssimo é você marcar o seu amigo que gosta muito de futebol. Daqui a pouquinho a gente já vai colocar a primeira das 10 perguntas. Marca ele aqui no Facebook, chama ele para participar. Que é aquela galera, como a gente disse aqui, que a gente gosta muito de ficar brincando de stop, enfim, com times, jogadores de futebol. Então a gente vai tirar todas essas dúvidas. O Francisco José Dias, Cláudio Meira, Evanir Souza, Raimunda Macedo, Márcia Ferreira, muita gente participando aqui conosco. Vamos soltar então, galera, a primeira pergunta? Então, vamos ver se a galera tá afiada hoje. Por favor, diretor, coloca a primeira pergunta na tela, que é a seguinte... Qual o único time que Dorival Júnior não salvou do rebaixamento? Então a gente até optou pelo Dorival, porque ele está no São Paulo, né? Foram agora já 10 jogos, 4 derrotas, 3 empates, 3 vitórias só nesses 10. Então tá bem ruim esse retrospecto do Dorival Júnior. Então a gente quer saber de você, qual o único time que ele não salvou do rebaixamento? Engraçado que o Dorival, ele assumiu o São Paulo em 19º, na 13ª rodada, e agora caiu para a penúltima posição novamente, depois da vitória do Vitória e do Avaí, né? Que passaram o São Paulo nessa rodada, ou seja, ele estacionou ali praticamente. É engraçado que o Dorival é um técnico que tem uma reputação boa no futebol brasileiro, mas ele, ultimamente, os últimos times que ele pegou são times que brigam para não cair, né? O Santos, o Atlético Mineiro, que ele salvou também. O Palmeiras, em 2014, quase caiu no centenário. Verdade. Aqui, ó. Manda abaixo, Francisco José Dias e Rodrigo Gonzaga estão apostando no Vasco da Gama. O Cláudio Meira também aqui mandou um Vasco. E a Carla Beatriz Assis falou Flamengo. Ou seja, eles estão apostando que o Dorival não salvou os times do Rio. A Sandra Stanício mandando aqui, o Dorival pegou essa pedreira, coitado dele. Cláudio Meira também apostando no Vasco. Também Tereza Carvalho, Francisco José Dias, Dorival não salvou o Vasco. Para todo mundo apostando no Vasco, nossa, mas ó, tem uma pegadinha nessa pergunta. É uma dica, né? Ó, a Sandra Stanício, a Sueli Sena também no Vasco, Ricardo Alencar também. Vasco. Então eu vou dar a primeira dica, galera, que também não vai ajudar muita coisa. Este time que o Dorival não salvou do rebaixamento havia sido o 16º clube que ele treinou na carreira. Haja memória, hein? Tá, E na época, o Dorival estava com 51 anos, nessa época que ele não salvou esse time do rebaixamento. Ó, o Jefferson Mota aqui chutou Bahia. Dorival já foi técnico do Bahia? Pois é, fica aqui o questionamento pro Jefferson. Eu não me recordo não, eu acho que não. O Clécio José falando que o São Paulo vai cair, o Urias Carlos também mandando que o São Paulo vai cair. Cadê os São Paulinos aí falando que o time vai se manter na Série A? Ó, o Clebson tá dizendo que o Corinthians vai ser campeão, já tem pergunta do Corinthians também. Opa, que bom, hein? Então, eu vou dar mais uma dica que eu acho que vai aumentar um pouquinho aqui a chance do pessoal pegar, que a Alice Oliveira falou o Flamengo. Este time que o Dorival Júnior não salvou do rebaixamento, ele já jogou a Série C do Campeonato Brasileiro. A Sandra Stanício falou, Guarani, será? Guarani já jogou a Série C. Sim, mas o Dorival treinou o Guarani?
O Dorival. Talvez no começo não, né? Eu acho que não treinou o Guarani, não. O Gilson Gonçalves falando que foi o Vasco. Clécio, Ponte Preta. O Oliveira, Rax, Vasco. Oliveira, Vasco. Então vamos para a resposta? Vamos para a resposta porque acabou de chegar a única... Duas. Chegou duas, isso. Depois da minha dica ficou fácil, Ficou né? fácil. Kaique Santana, o Francisco José Dias acertaram. A gente vai colocar agora a resposta na tela, diretor, por favor. O único time que o Dorival Júnior, olha aí na tela, não salvou do rebaixamento foi o Fluminense em 2013. Então vamos explicar essa história direito, né? Tem um asterisco ali, como a gente colocou, porque, só para explicar, naquele ano, após deixar o Vasco em 17º lugar, que muita gente até falou do Vasco, o Dorival Júnior assumiu o Fluminense, que estava em 18º e com 36 pontos. Faltavam só 5 partidas, e o Dorival fez umas contas ali, ele falou que ele precisaria de 10 pontos para escapar do rebaixamento. Ele conseguiu esses 10 pontos com 3 vitórias, um empate e uma derrota, mas caiu mesmo assim. E por que o Fluminense não caiu? Por causa daquele História com a Portuguesa. Daquele problema da Portuguesa, né? Ela mandou no segundo tempo o meia Everton, colocou a Portuguesa, escalou o meia Everton no segundo tempo do jogo contra o Grêmio. Ele estava suspenso pelo STJD 2 dias antes e por isso a Lusa perdeu 4 pontos e acabou salvando o Fluminense. E quem foi rebaixado com o Vasco, que muita gente estava falando, foi a Adilson Batista, não foi o Dorival Júnior, né? Ele que comandou o Vasco nas 5 últimas rodadas, Dorival deixou o Vasco na zona de rebaixamento, mas quem acabou naquele campeonato mesmo foi a Adilson Batista. Então, só para explicar direitinho. Parabéns para o Kaique, que foi o primeiro que acertou aqui. José, agora vamos para a segunda pergunta. Pode botar aí na tela a segunda pergunta. Quem foi o artilheiro do Corinthians na campanha do rebaixamento? Vocês se lembram aí? Corinthians rebaixado em 2007. Alguém se lembra quem foi o artilheiro do Corinthians? Eu lembro. Cara, eu chutaria, eu acho, o Clodoaldo, Clodoaldo. que fez gol do Grêmio. Talvez eu chutaria Que ele. fez esse gol nesse último jogo aí que ele tá colocando Só na para tela, falar né? quem foram os artilheiros do campeonato, no total a gente quer saber só o do Corinthians, mas do campeonato foi o Josiel do Paraná com 20 gols. Vocês lembram Sim. desse cabeludinho? Eu lembro, depois disso, logo depois ele foi pro Flamengo, né? A Costa do Náutico marcou 19 gols naquele ano. Meu Deus E o do Kleber céu. Pereira foi o terceiro com 17. Kleber Pereira era a bola. Sim, foi o Jogou ano que ele chegou no Santos. jogou muito Ó, no o Atlético Francisco José Dias falou Dentinho, Cláudio Meira, Luizão, Silene, Sheik. Eita, nós. O Santos Fabrício falando que só os corintianos vão lembrar desta. A Neuza Soares falando que vão cair todos juntos, infelizmente, o time e o treinador. Acho que falando do Para São dar Paulo, algumas né? dicas então sobre o atacante, esse atacante foi revelado no Guarani e ele fez 39 jogos com a camisa do Corinthians, ou seja, não ficou muito tempo não, 39 jogos O só. Sálvio Girardi falando que é o Dentinho. Na época, o Dentinho, em 2007, ele ainda era chamado de Bruno Bonfim. ainda naquela época, Foi o ano né? que o Dentinho e o Lulinha subiram Sim. profissional para tentar salvar o time e não conseguiram, né? E o ele explodiu no Lulinha- ano seguinte na Série B, o Dentinho. Foi. E na Copa do Brasil também. E o Lulinha, todo mundo falando que era o craque e tudo mais, né? A Jéssica Soares falando que é o Jô. Não sei se vocês já leram essa daí. E o Kaique Santana, que acertou a primeira, falou: pergunta lá no posto de Piranga que a galera vai saber. Sandro Stanício também apostando no Jô. Não, mas em 2007... 2007 o Jô tá... Não, Jô saiu de em 2005. 2004, 2005. Mais cedo, né? O Jô Sim. estava lá Ó, perto mais da um, Europa ó. naquela época. Esse jogador é um andarilho do futebol brasileiro. Ele já teve 38 times na carreira Nossa. e já mudou de clube 52 vezes. Nossa Olha isso. Senhora. Imagina 52 transferências. Tá difícil, hein? Ó, ninguém tá Difícil. acertando por enquanto. O Clebson Santos perguntando pra gente qual é o melhor jogador na atualidade atuando no Brasil. Vocês querem um? Cara, eu acho que o Diego, talvez. O Diego, dentro de campo, eu acho que o Robinho, mas o que o Robinho não está jogando esse ano, não Aliás, muda o meu credenciaria palpite. Luan. Tinha esquecido do Luan. Luan do Grêmio. ele. É jogando na Sim, atualidade, né? Luan é uma boa. O Jô é importantíssimo, né, pro Corinthians. Então ninguém acertou ainda, galera. Mandem suas respostas aí. Quem vocês acham que foi o artilheiro do Corinthians em 2007? O Kaique Santana falando que era o Souza, Caveirão. Francisco José Dias falou Acosta. O Acosta chegou no Corinthians no ano seguinte, né? Sim, esse ano ele foi vice-artilheiro Pelo do Náutico. Brasileirão pelo Náutico. É.
Então vamos a resposta ou não? Vai Bora. não, porque ó, ninguém acertou. Ó, a Kátia Falaram He-Man concordando. aqui. A Kátia concordando com o Nelson, que o Luan do Grêmio o Luan é o melhor jogador desse ano. E a Alice Oliveira falando que o Mengão vai ser campeão do Brasileirão. Olha, Vamos o lá, Salve José. Girardi falou He-Man, o Rafael Moura, mas nessa época ele também não tava ainda lá. Ele jogou antes. É verdade, foi antes. E o Anderson Pereira também falando que foi o Acosta. A Kátia, o Dentinho. Então vamos lá, ninguém Então, bote acertou. lá. Resposta na tela. Finazzi, 12 Meu gols. Deus do O céu. torcedor hein? corintiano acho que não tem saudades dele, apesar de ser um atacante carismático, era meio caneludo, não era? Era grosso, mas fazia gol, né? É, melhor que o Clodoaldo. Eu lembro que o Clodoaldo era banco dele, entrou nesse jogo contra o Grêmio, inclusive. Eu lembro que o Vampeta, falando uma história do Clodoaldo, que o Vampeta também estava nesse elenco. O Clodoaldo falou: Meu, eu era zagueiro, eu tô aqui no Corinthians centroavante, pra mim eu tô realizando meu sonho. Tô Engraçado feliz. dessa imagem, ó, que lá atrás tem o Chicão, ó, que depois foi ídolo do Corinthians quando ele ainda jogava no Figueirense, né? Verdade. Ô Luciano Rendes, um abraço pra Palmas do Tocantins, muito obrigado pela audiência. O Chiquinho cornetando o Dorival, falando que ele tem que colocar o Cueva e o Rodrigo Caio no banco. Nelson, qual a terceira pergunta aí pra galera? Pode soltar a gente diretora. Qual o único time que jamais foi lanterna do Campeonato Brasileiro? Essa pergunta eu fiz para os dois aqui na redação e os dois não souberam responder de Eu primeira. acertei de primeira. De primeira? Ele acertou de primeira, é verdade. Eu errei Você de errou. primeira. Essa é uma boa pergunta, hein? Jamais terminou uma rodada do Campeonato Brasileiro como lanterna. Isso independe de pontos corridos? Nos pontos corridos. Ah, nos pontos corridos. Nos pontos corridos. Tá. Desde 2003. Desde 2003. Isso. Vamos lá, galera. Bora mandar as participações de vocês. Enquanto isso, ó, o José Melo também cornetando o Dorival, falando que se tirar o Coelho e o Rodrigo Caio, o time... se tirar o Coelho e o Rodrigo Caio, o time cai. O Luan Esteves chutando no Santos, Nelson. O Santos Fabrício falando que foi o São Paulo. A Sueli Sena, o Flamengo. Quem mais, José? Luan falou Cruzeiro aqui, Kaique Santana falou Santos também. Vou dar a primeira dica aqui, que já Certo. vai eliminar algumas possibilidades. Esse time não briga para cair desde 2008. A última vez que ele brigou para não cair foi em 2008. 2008? É. Aí já dá uma ajudada, hein, galera? Quem mais? A Sandra Stanício falando que foi o Goiás. A Silene Stanício pro Santos. O Anderson Pereira manda um abraço para Igaraçu, em Pernambuco. Muito obrigado, Anderson. Grande abraço para O Luan vocês. Mafim falando Cruzeiro nunca caiu, a Sueli Sena Flamengo que nunca caiu, ou seja, estão apostando em quem nunca caiu, né? Sim. As pessoas não estão falando São bons palpites também. os outros. E né? o Gilson Gonçalves falando que o time grande não cai, o São Paulo vai se recuperar. Eu também acho isso, viu, Gilson? Mas por enquanto tá muito difícil. Kaique Santana falou Palmeiras. O José Donato Rodrigues falando que o São Paulo vai cair. Dá mais uma dica agora? Bora. Dói Godinho, ó, falou Chapecoense, e aí? Chapecoense. Chapecoense jamais caiu também, né? É verdade. Um bom palpite porque também. ela subiu junto com o Palmeiras, não foi? Subiu E desde em lá não caiu. 2014, né? Jogou a Série B em 2013, é isso aí. Ó, esse time é a equipe brasileira há mais tempo invicta no momento. Agora Deu uma clareada, né? O pessoal tá cantando uma musiquinha aqui, a Jéssica Soares e o Anderson... a Jéssica Soares. Ei, você aí, o São Paulo vai cair, São Paulo vai cair. Aí o Anderson Pereira falou, não, nada disso, não vai cair não, São Paulo vai se recuperar. Ó, Diego falou Grêmio aqui. Grêmio é uma boa também. Kaique Santana falando que é o Corinthians, que nunca foi lanterna, Silene Stanício também. Tem mais uma dica aí pra Tem. O pessoal já tá falando, mas esse time também nunca foi rebaixado. É um dos que nunca foi rebaixado. Ou seja, agora só ficam Chapecoense, então, Flamengo, Santos, São Paulo, Cruzeiro. Um dos cinco. Muita gente já falou 5, né? E ele não briga pra cair desde 2008. Por exemplo, o Cruzeiro brigou pra não cair recentemente, em 2011. Que 2011. inclusive goleou o Atlético Mineiro naquela última rodada, que era dirigido pelo Cuca. Isso. E aí conseguiu se safar, né? Amanda Vedelago falando Timão sempre, Kaique Santana, o Adelmo Alves apostando no Flamengo e o Salvio Girardi falando que é o Cruzeiro. Se eu não me engano foi o Cruzeiro a minha opção para você. Cruzeiro. Na hora que você Falou me fez Cruzeiro. essa pergunta É. na redação, eu falei Cruzeiro. E aí, vamos soltar a resposta Vamos já? soltar então as últimas. Sandra Stanício, Aneci Santos falando que é o Flamengo e o Clécio José apostando no Corinthians. E aí, Nelson, qual o único time que nunca foi lanterna do Campeonato Brasileiro? O único time que jamais terminou uma rodada do Brasileirão na lanterna é o Santos.
exatamente o Santos. Desde 2013, o Santos já ficou na zona de rebaixamento, brigou para não cair algumas vezes, mas jamais terminou uma rodada como o último colocado. Caramba, hein? O José acertou na redação, né, José? Mas eu acertei por outros motivos. Ah, é? Muito bom, muito bom. Então, quem acertou primeiro, eu anotei aqui, foi o Luan Esteves. Brigadão, Luan, pela participação. Brigadão a todos. Muita gente acertou aqui também o Santos. Vou colocar agora na tela a pergunta número 4, que é sobre agora futebol europeu. Quais gigantes europeus, não é nem clube grande, é gigante europeu, quais gigantes europeus foram rebaixados 2 vezes em menos de 10 anos, no período de uma década, hein, galera? 2 vezes em menos de 10 anos? 2 Difícil, vezes hein? em menos de 10 anos. Por que eu até separei essa pergunta? Porque o Palmeiras foi rebaixado em 2002 e em 2012. Em uma década, o Palmeiras foi rebaixado 2 vezes, um grande clube do futebol brasileiro. Então, essa daí é 2 gigantes. Quais gigantes europeus foram rebaixados 2 vezes em menos de 10 anos? Só para ler uma participação aqui, o Clécio José está falando que o nosso programa é bom demais. Muito obrigado pela participação de vocês. Chamem os seus amigos, marquem eles aqui nos comentários para participar também, para responder as perguntas, né? Isso, Ó, a Sueli e a Sandra falaram Juventus, as duas falaram Juventus. Juventus de Turim, é uma boa opção. O Júnior Feijó apostando no Barcelona. O Salvio Girardi também apostando no Juventus. Tem muita gente falando sobre o esporte aqui, a Camila Pinheiro e o Anderson Pereira falando que o esporte ainda tem chance de melhorar nesse campeonato brasileiro. Muita gente apostando no Juventus aqui da Itália. A Rayane Queiroga falando Barcelona. Poxa, o Barcelona 2 vezes em 10 anos. Vamos lá, o Godoy Godi apostando no Juventus. Santos Fabrício falou Fenerbahçe. A gente falou gigante europeu. Mas o Fenerbahçe Calma, é um grande calma. da Turquia, mas gigante do futebol europeu não é, né? E aí, Nelson, dos grandes europeus, você lembra de algum rebaixado assim? Cara, difícil, hein? Juventus, que eu lembro que caiu por causa do esquema com a máfia italiana, esquema de resultados. Eu acho que é o mais É o palpite mais mais óbvio, recente, né? Por isso que a Porque é galera o único tá time falando grande que do caiu, o último, aliás, o último time grande que caiu. Mas é difícil, pergunta difícil. Então eu vou dar uma dica, ó. Esses 2 gigantes estão entre os 8 maiores vencedores da Liga dos Campeões. Inclusive está na tela aí a orelhudo, o troféu da Liga dos Campeões. O Salve Girardi aqui falando Milan. Milão. Então, a galera tá mandando um nome, né? Manda 2. Então são 2, né? Porque são 2 gigantes, 2 gigantes europeus. Pode chutar 2 aí. Isso, lembrando, como eu dei exemplo, além do Palmeiras, que foi rebaixado 2 vezes em uma década, Fluminense, Atlético de Madrid também caíram 2 vezes. Schalke 04, tem alguns clubes, mas de grande mesmo. Que a gente Botafogo Pra também, mais né? fácil, fala qual é a nacionalidade de cada um. Vamos lá. Nacionalidade? Não, olha, tá. Onde é o clube? Vou dar mais uma dica. Um deles já perdeu para 2 clubes paulistas em finais de mundiais. Mundial Interclube. Boa. E o outro já venceu o time paulista na final de um mundial. Boa. Dei essas 2 dicas. Agora dá uma Daí ajudada. Daqui a pouco já, Galera, daqui a continua pouco falando tá- Juventus aqui. A Sandra Stanissi apostando no Porto. Clebson tá perguntando qual o melhor time brasileiro no momento. A Sueli Stanício Sena apostando na Roma. Pô, mas Porto, Roma, gigante. São grandes clubes europeus, né? Kaique Santana, Chelsea. Kaique, eu discordo que o Chelsea seja grande. O Chelsea depois, antes do Abramovich, não era nada. Era um time médio ali. E o Salvio Girardi Juventus e Milan. apostando em Juventus e Milan. O Clécio José, Milan e Barcelona. A Nessi Santos no Liverpool. Aqui, ó, temos um torcedor do Liverpool aqui na bancada. Vamos respeitar o maior time da Não foi, Inglaterra, por não favor. foi o Liverpool, Nelson. Não foi o Liverpool. Poxa, o Anderson Pereira, a Silene Stanissi apostando no Real Madrid, o Júnior Feijó, Chelsea e Real Madrid. Então, para dar essa dica que o José falou, um deles é da Itália, o outro da Inglaterra. O da Itália, o pessoal já comentou aqui, eles acertaram, alguns já acertaram. Agora, o da Inglaterra, ninguém acertou por enquanto, hein? Na verdade, é difícil acreditar que ele foi rebaixado 2 vezes. Primeiro que é difícil acreditar que ele foi rebaixado 2 vezes. Apesar Segundo, que na uma Inglaterra. década, né?
que na Inglaterra tem muito time grande na Inglaterra, e muitos times já conquistaram o campeonato inglês, por exemplo. Então, tipo, antes, se você for ver, a maioria dos times já caiu para a segunda divisão. Agora, lembrar qual caiu 2 vezes em menos de 10 anos é difícil. Verdade. O Kaique Santana foi o acertador. A gente vai colocar a resposta na tela agora, porque os 2 gigantes europeus foram rebaixados em uma mesma década, Milan e Manchester United. Essa daí eu estava pesquisando, eu desacreditei quando eu descobri isso daí. Bastante gente falou o Milan, né? Isso, muita gente. Ó, a Mara Oliveira, só que o Manchester United ninguém acertou, né? Pelo menos Manchester começaram a falar agora, né? Ó, quem mais colocou o Manchester? O Gabriel Araújo falou o Manchester agora. O Milan, ele foi rebaixado na temporada 79-80 por conta de envolvimento de 2 jogadores e do presidente, um escândalo de manipulação de resultados. Isso acontece muito na Itália, Sim, né? Infelizmente. Então essa foi a primeira vez que ele caiu. Esse escândalo foi chamado de totoneiro. E depois ele subiu no ano seguinte, mas logo em 81, na temporada 81-82, caiu novamente, dessa vez no campo, sem resultado de manipulação. Já o Manchester, que é o maior campeão do campeonato inglês, caiu ao ficar em último na temporada, mas faz muito tempo, 21 e 22. E em 1930-31, teve novamente uma campanha pífia e foi para a segundona da Inglaterra. Nelson, agora vamos voltar a falar de futebol brasileiro, né? Qual que é a sua 5ª pergunta? Pode soltar na tela aí, diretor, né? O torcedor do Flamengo tá bem feliz ultimamente, né? O time tá bem dentro de campo, tá se acertando fora de campo também. Mas se a gente lembrar o histórico recente, aí o Flamengo chegou a brigar para não cair em algumas vezes, né? No Campeonato Brasileiro. Pegando isso como gancho, a pergunta é: em qual ano o Flamengo escapou do rebaixamento na última rodada? Eu lembro essa época que o Flamengo tava, vivendo uns momentos bem difíceis. Mas essa é bem provável, eu já vou aproveitar e dar a primeira dica. Esse time tinha, por exemplo, Júlio César, goleiro. Na zaga tinha o Juan e tinha o Petkovic também no meio campo. E era treinado pelo Carlos Alberto Torres e o Zagallo. Os dois estavam na comissão técnica. Você deu essa dica aí, pra mim teria sido numa arrancada que tinha o Ibson no time, tinha o Júlio César, eu ia apostar nesse, então eu já errei. Timaço, aqui, só falando um pouquinho aqui, o Anderson Pereira, ele também tá elogiando o nosso programa, falou: esse programa é muito bom, gostei demais. Valeu, Anderson. O Clécio José tá falando que estou aprendendo muito com vocês. Parabéns, Rede TV. Na verdade, Clécio, a gente pesquisando, um aprende com o outro aqui das perguntas e também com vocês. Ó, já vieram os primeiros palpites aqui do ano que o Flamengo foi rebaixado. A Mara Oliveira falou 2008, um ano antes de ter sido campeão, será? Foi 2009 que foi campeão brasileiro, né? Então, mas será que disputou o rebaixamento um ano antes? Pode ser, né? A Noelle tá falando 2009, o Flamengo foi campeão. Foi campeão. O Godoy Godi 2010, o Salvio Girardi 2003, o Santos Fabrício 2006, ou seja, a galera tá falando... A Silene Stanisha apostando 2010, a Sueli Sena 2011, Kaique Santana 2009, Alex Oliveira 2007 também, e a Nessi Santos 2006. Ou seja, já falaram todos os anos, né? Já estão indo de ano em ano da década. Bora mais uma dica? Bora. Nesse ano o Flamengo ganhou um título. E o gol do título é conhecido como um dos mais famosos da história do Flamengo, um dos que os torcedores do Flamengo mais gostam de ver, daqueles inesquecíveis. Eu acho que aí já ficou mais fácil, né, pra galera. Gabriel Araújo apostando em 2007, o Alexandro Martins 2010. Tem gente mandando abraço aí, né? O José Assis, né, José? José Assis está falando Santa Rita do Sapucaí, excelente programa, vamos que vamos, é isso aí. Um abraço para todo o pessoal de Minas Gerais que nos acompanha. A Mara Oliveira apostando em 2013. Outra dica agora, que acho que vocês vão matar, o campeão brasileiro deste ano foi um campeão inédito. Nunca tinha sido campeão brasileiro, foi campeão nesse ano. Pode falar quem foi. Santos Fabrício 1999. Campeão brasileiro de 99 foi o Corinthians. Vasco, Corinthians. Então não. Já tinha sido, né? Clécio José. 2004 foi o Santos. Clécio José apostou em 2004. Fala então quem foi o campeão desse Mais ano. alguma dica? Campeão desse ano? Vamos falar quem foi o campeão desse ano, campeão desse ano. Boa. Atlético Paranaense, campeão brasileiro de 2001, venceu o São Caetano na final. Então já dá uma facilitada boa, vai. Tá. Kaique Santana chutou 2002, Anessi Santos 2001, Clécio 2004 ou 95. Acho que já Lucas podemos... Esquilo falando que o Cruzeiro é incaível.
Mário Oliveira 2011, o Derval Ribeiro tá falando que é lá de Minas Gerais também. Ih, Coronel Fabriciano, um abraço pra todo mundo aí, Derval. Mais alguma dica ou já quer mandar bala, Nelson? Vamos pra resposta, né? Pode soltar a resposta, diretor? Campeonato Brasileiro de 2001, Flamengo escapou na última rodada, venceu o Palmeiras por 2-0, gols do zagueiro Juan, que tá lá hoje, e do atacante Roma. Não sei se você vai lembrar, eu não lembro desse atacante. Roma. Não lembro. Eu lembro de Lê, tinha uma molecada aí, porque em 2000 eles tinham sido campeões da Mercosul, se eu não me engano. Foram campeões carioca, com o gol do Petkovic, que eu citei. É. Golaço contra o Vasco, esse aí é inesquecível, né? E eles também tomaram uma goleada pro Vasco nesse campeonato, 5-1, 3 gols do Romário. Revanche do Vasco da final do Carioca. Muito bom. José, ainda sobre futebol brasileiro, né? A pergunta 6 é a sua, né? Agora vamos relembrar o rebaixamento do Palmeiras de 2002. Esse que foi o primeiro rebaixamento do clube, né? O Palmeiras foi rebaixado para o Vitória, o jogo foi lá em Salvador. E a gente quer saber quem era o técnico do Vitória no dia do rebaixamento do Palmeiras. Vamos ver quem sabe. Essa é muito difícil. Essa aí é para quem tem uma memória muito boa. Do Palmeiras eu acho que é mais fácil, né? Essa eu não lembro. Quando você perguntou, eu não lembrava de jeito nenhum. Ó, só pra gente tirar uma opção, do Palmeiras é o Levir Coupe, foi o Levir Coupe, mas a gente quer saber do adversário, do Vitória. Quem era o técnico? Mande sua participação aí. O Sávio Girardi tá mandando um abraço de Blumenau, falando que o Oktoberfest está chegando e que nós estamos convidados. Não, Sávio? Nós vamos aí. Só mandar a passagem aérea. Tomar um champão, tomar aquelas caraconas aí, né? Kaique Santana, Vitória que rebaixou o Palmeiras 4-2. Mas e aí, Kaique, você lembra quem era o técnico do Vitória Eu nesse acho dia? que foi 4-3, na verdade, que o Arce 4-3? fez um gol no finalzinho. Se eu não me engano, foi 4-2, 4-2 mesmo. Foi 4-2 mesmo? 4-2. O Arce fez gol. Esse último dele foi o último gol. E aí, Kaique, você lembra quem fez comandava gol? o Vitória? Nenê, que era do Vasco, também fez gol. Mas vamos então falar algumas dicas, né? Porque é muito difícil assim a pessoa saber sem nenhuma dica, né? A primeira é uma dica assim, só a título de curiosidade. Esse técnico nasceu no dia 25 de dezembro, ele nasceu no Natal. O que isso vai ajudar você? Em nada, mas é a dica, né? Aqui, ele também foi tetracampeão baiano, eu não sabia. Não sabia baiano. também. 2 pelo Bahia, 94, 99 e 2 pelo Vitória, 2002 e 2003. Ou seja, é o Papa títulos estaduais. Porque teve um outro estado que ele ganhou muitas vezes, mas na Bahia não lembrava disso aí não. Exato, tetracampeão baiano, então. Tem mais participações aí, galera? Vamos ler. Alex Oliveira falou que é o Felipão, técnico do Vitória. Por enquanto só, a galera tá sofrendo pra acertar essa. Então acho que nunca treinou no time da Bahia, hein? Time do Nordeste. Do Nordeste Não, se eu não me engano, é algum time de Alagoas ele treinou. Ah, sim. Alagoas. No comecinho de carreira. O CSA, teve algum time de Alagoas que ele treinou. Vamos lá, galera, mande sua participação aí. Quem era o técnico do Vitória no dia do rebaixamento do Palmeiras? Mais uma dica aí? Em 2002. Quem que a gente tá vendo ali? Ó, o Alexandre. Esse time aí tinha o Arce, tinha o Zinho. Não era um time tão fraco assim pra cair, né? Então vamos falar, esse técnico, a Sueli falou que tá muito difícil, então a gente vai para mais uma dica. Esse técnico já disputou uma Copa do Mundo. Disputou não, treinou um time na Copa do Mundo. Ó, Amaro Oliveira, Anesi Santos falando que é o Joel Santana. Silene, Nelsinho Batista. Falou Nelsinho, tá imagina. difícil aqui, hein, José? Então, já dei mais uma dica aí, ó. Você pega uma pergunta difícil pra galera, sacanagem. Então, já que ele foi tetracampeão baiano, então vamos falar onde ele ganhou mais. Ele já foi heptacampeão carioca, já ganhou o Cariocão 7 vezes. Acho que agora fica mais fácil, né? Agora Ó, o Clebson Ele que falou tinha- Joel Santana também, Gabriel Araújo Parreira. Ele que tinha o apelido de Rei do Rio, não é? Rei do Rio, isso. A Silene Stanício, a Sandra Stanício falando que foi o Leão. A Sueli Sena, Joel Santana, assim como o Robinho X Games também. Eu acho que depois das dicas ficou mais fácil. Então vamos colocar na tela aí a resposta, por favor? Joel Santana, aqui, ó, Olha o a cara sorrisão dele, dele. na época que trabalhava no Botafogo. O Joel que é muito conhecido por ter treinado os times do Rio, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Mas não é tão conhecido por ter treinado Bahia e Vitória. Então naquele dia, torcedor palmeirense, o técnico que baixou seu time foi o Joel Santana. Olha, e quem acertou primeiro, pelo menos que eu tenho anotado aqui, foi a Mara Oliveira. Parabéns, também. hein, Mara? Foi, né? Foi a Mara. Foi ela mesma. Então agora a gente vai voltar a falar sobre futebol italiano na pergunta 7, que é a seguinte. Qual o único time italiano
que nunca jogou a segunda divisão. Aí na tela está o logo do Calcio da Série A lá na Itália. Muita gente aqui estava falando antes, naquela pergunta lá de quem caiu 2 vezes e tudo mais. Então agora a pergunta é essa: qual o único time italiano que nunca jogou a segunda divisão? Lá na redação vocês disseram que era muito difícil, né? Acho que eu chutaria Inter. O Felipe Virgílio, inclusive, nosso editor-chefe, ele chutou o Napoli. É. Na hora ele chutou o Napoli ou a Lazio, se eu não me engano, ele falou algum desses aí. Nunca, lembrando que a primeira divisão na Itália, ela já acontece há mais de 100 anos, se eu não me engano. O Kaique Santana aqui 1908. e a Mara Oliveira, eles foram junto com o Nelson, apostaram na Inter de Milão. A Silene Stanício também foi na Inter de Milão. Mas eu não sei, tá? Essa eu não sabia mesmo, só pra deixar claro, foi um chute. A Sueli Sena falando Roma, né? Anesi Santos, Inter de Milão. Salvio falou Roma também. Godoy, Inter de Milão. Elisvaldo falou Napoli também. Sandra, Roma. O Felipe, o nosso Felipe Virgílio, nosso editor-chefe, também tinha apostado no Napoli. Uma das dicas é a seguinte: 2 jogadores brasileiros estão atualmente no elenco dessa equipe e um terceiro, que é brasileiro, mas agora ele está naturalizado italiano. O Henrique Freire Serra, que sempre nos acompanha, mandando um abraço. Abração, Henrique, muito obrigado pela participação. O Clécio tá falando Inter de Milão também, e ele tá falando, tô em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Um abraço, beleza, viu? hein? Ó, o Gabriel inovou aqui, falou Torino. Anderson falou Roma. A Silene Stanislau apostando na Vecchia Senhora, na Juventus. Abração, hein, Clécio? Tá calor aí em Pernambuco? Fala pra gente aqui também. Outra dica é a seguinte: esse time, ele tem 109 anos de história e Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos já atuaram nesta equipe. Então, Aí facilita, vocês facilita. anotaram quem acertou primeiro ou não? Bastante gente. Muita gente acertou. A gente vai colocar na tela agora a resposta: Inter de Milão. É o único time italiano que disputou todos os campeonatos da primeira divisão do país. Eu estava tentando lembrar o nome, no ano desde 1908. Inter de Milão. Quase 110 anos, né? Isso, muita gente acertou. Obrigado a todos pela Vamos para a participação. 8ª pergunta agora. Já estamos na reta final do programa. Vamos lá. Muito obrigado pela participação de todos. Olha, ó. Qual clube foi campeão da Série B de 1992? Foi o ano que o Grêmio disputou. O Grêmio caiu em 1991, ficando em 19º no Campeonato Brasileiro, e disputou a Série B em 92, mas não foi ele que foi o campeão. Porque geralmente os grandes vão para a Série B. Eu chutaria o Grêmio por questão óbvia, mas difícil. Naquele ano, 12 times subiram, ou seja, Nossa. muito mais fácil subir do que hoje em dia. Nossa. Só sobem 4. É verdade, que era bem inchado o Campeonato Brasileiro. Então vamos dar algumas dicas aí, ó. Vitória da Bahia foi vice-campeão, ou seja, esse time aí foi campeão, bateu o Vitória na final. Mais uma dica, ele disputou a Libertadores em 2007, esse time aí que foi campeão da Série B em 1992, ou seja, em 2007 estava disputando a Libertadores. Bacana. A Nívia Maria falando que é de Alagoas, que ama o TV Fama, que ela é fã. Muito obrigado, Nívia. Essa aí que tá na tela, acho que é difícil, hein? Difícil. Lembrar de cabeça. Essa daí eu... Mas pode palpitar, pode errar, pode chutar. Marca aquele seu amigo, marca o seu amigo gremista, vamos ver se ele lembra. O Bruno Gustavo Penske apostando no Juventus, acho que o Juventus da Rua Javari, talvez. Talvez. A Mara Oliveira apostando no Paraná Clube, que está jogando a Série B. O Clécio José também apostando no Paraná, Série B, que a Rede TV... Agora me bateu a dúvida. Sábado, 4h30 da tarde. O Juventus já foi campeão da Série B? Da Rua Javari? É. Eu acho que não. Acho que não, né? Mas o estádio do Juventus não tem uma placa campeão de alguma coisa? É verdade. Na Javari, eu não O Conde Rodolfo cresce. Eu acho que é um campeonato nacional, né? Pode ser. O Diogo Caleri apostando no Atlético Paranaense. A Nessi Santos apostando no Paraná. Clebson Palmeiras, Clécio Paraná, Robinho Paraná também. Robinho X-Games também apostando no Paraná Clube. Tem mais alguma dica, José? As dicas, o Luxemburgo, quem acompanha o Rede TV FC vai saber essa. O Luxemburgo já foi técnico em 95 desse time e está disputando atualmente a Série B, ou seja, você pode ver esse time na tela da Rede TV. Todo sábado, 4h30 da tarde. A Neuzinha Leite mandando um abraço, show de bola.
amo o meu Flamengo. O Gabriel Divino falando que o Paraná vai ser campeão mundial em 2020, hein? Ousado, hein? Vamos para Legal, a resposta, então. Bora. Paraná Clube, muita gente acertou. A Mara Oliveira foi a primeira, né? O Clésio José falou que ele foi o primeiro a falar no Paraná, mas pelo menos aqui na nossa timeline aqui foi o primeiro. E só para completar a informação, o Juventus foi campeão brasileiro da Taça de Prata de 1983. Ah, é muito legal. O Osmar Mendes também apostou no Paraná. Muito obrigado. Vamos para a nona pergunta agora? Nona pergunta, Nelson. Qual Pode delas soltar, é? diretora? Qual equipe foi rebaixada no ano de seu centenário? Eu não entendi porque tem a foto do Palmeiras ali, não tá muito É sugestivo. só ilustrativa, o Palmeiras quase caiu, né, no ano do centenário, escapou ali na última rodada com o gol do Thiago Ribeiro, mas não é o Palmeiras, só para deixar claro. É o Henrique Dourado, Henrique Ceifador ali, né, que tá no Fluminense, e do lado dele o Messi Black. Messi Black, está no O Oeste. Santana, eu acho que ele é torcedor do Vitória, porque ele escreveu ano que vem tem Bahia na Rede TV. Ou seja, ele tá apostando no rebaixamento. Falando que vai pra segunda. Vamos para a primeira dica? Ó, o Vinícius Stanício tá falando Ponte Preta. Ó, o Wanderson Rodrigo falando que o Juventus da Javari ganhou a Série B em 1983. A Ó. Alessi Santos falando que foi o Vasco. Vou dar uma dica para facilitar. A equipe que escapou e jogou esse time pro rebaixamento teve uma reação histórica. Ela tinha pouquíssimos pontos, até poucas rodadas de terminar o campeonato, e ela teve uma reação fantástica. E esse time também era comandado pelo Cuca. Cuca? Cuca. O time que teve a reação era comandado pelo Cuca. Ah, tá. Não Não que caiu. Ó, André, o Clécio José tá cornetando aqui. Ele falou que ele foi o primeiro a falar do Paraná. Que Ó, a gente Clécio, eu vi a Mara aqui, pô. foi boicotado. A Noelle Stanício apostando no Corinthians, o Godoy God no Vasco, a Cirene Stanício no Corinthians, Cleberson Nascimento, Corinthians, Robinho X Games também. Gabriel Divino no Fluminense. A Nívia Maria, tá vendo a foto do Palmeiras aí, falando que ela é Palmeira, que ela torce Palmeiras, assim como seu esposo e seus filhos. Grande abraço para toda a família. Botafogo, Godoy Godi, Fluminense. Salve Girardi no Vasco, Gabriel Divino Fluminense também. Ó, por enquanto ninguém acertou, hein? Outra dica, o artilheiro desse time que foi rebaixado era um atacante argentino, careca, que jogou no Internacional no começo do ano, o que o André gosta muito. Que eu gosto dele. Você gosta verdade, muito, você verdade. gosta muito. E ele tá num time da Libertadores que vai jogar contra um time brasileiro agora no mata-mata. Exatamente. pra completar. Fala de qual região esse time? Porque o Osmar Menina falou que é o Vasco, a Sandra Stanício Flamengo, o Bruno Penske Fluminense. Tá difícil, ninguém acertou por enquanto. Região Sul, galera, região Sul. Ou seja, ó, o Wanderson Rodrigo aqui falou Coritiba, da região sul, pode ser. A Noelle Stanício perguntando quem é o Kohler. Kohler? Será que é aquele centroavante da República Tcheca? Que lá jogava demais, hein? Ó, o Wanderson falou Ariel artilheiro, Ele matou então na sua dica, ó, você viu? matou na E dica. aí, Nelson, a gente vai colocar na tela agora a resposta número 9. Bora colocar na tela então, por favor, diretor, porque ele foi o primeiro, né? Isso, o primeiro. Esse jogo histórico, o Coritiba e Fluminense, esse jogo terminou 1-1, os dois estavam disputando ali para não cair, quem perdesse cairia. Jogo no Couto Pereira, o Fluminense venceu o jogo por 1-0 e acabou escapando. A E gente viu nessa imagem que tá na tela aí, ó, teve muita briga, porrada. centenário do Coritiba, a torcida ficou revoltada. Coritiba era comandado pelo Ney Franco e o Fluminense pelo Cuca. Então, André, vamos para a última pergunta e encerrar aqui o programa de hoje. Última pergunta, o Clécio que falou que tá frio também lá em Pernambuco, hein? Tá falando que tá aprendendo muito com a gente. Muito obrigado a todos. Última pergunta para encerrar. Qual time ficou mais rodadas no Z4 na história do Brasileirão, na era dos pontos corridos? Desde 2003 que o campeonato mudou para a era dos pontos corridos. Qual time ficou mais rodadas no Z4 do Brasileirão? Já dê as dicas aí pra galera aí acertar logo. O Clécio José falou que é o Grêmio. As dicas eu acho que vai ajudar mais o pessoal. A primeira das dicas, ele é o maior campeão do seu campeonato estadual. A Noelle falou que é o Fluminense. O Alessi Santos falou que é o Corinthians. O Corinthians é o maior campeão de São Paulo, pode ser. O Godoy God também. O Diogo Caleri falou que é o Náutico. A segunda dica, o time é alvinegro, ou seja, as suas cores branco e preto. Agora muita gente já vai mudar aqui. O Diogo Caleri, por exemplo, não vai mais apostar no Náutico. E a terceira dica, sua principal torcida organizada, o nome dela começa com Gaviões. Então as três dicas:
é o maior campeão do campeonato estadual do seu estado, obviamente. É alvinegro, preto e branco são as cores. Sua principal torcida organizada começa com o nome Gaviões. O Gabriel Divino acertou aqui, ó. Acertou? Você tentou fazer uma pegadinha, mas ele não caiu na sua. A Silene Stanício falou Cruzeiro, Gabriel Araújo Internacional, Oscar Miminha São Paulo, Santos Fabrício Atlético Mineiro, Elisvaldo Lima Vasco, Gabriel Araújo Corinthians. Muita gente mandou. Esse time ele ainda não é centenário, ele tem 96 anos e o seu mascote é um furacão. Ó, Jéssica Soares, dica, não é o Corinthians. Exato. Muita gente caiu nessa pegadinha aí da Gaviões. Pegadinha por eu ter falado do maior campeão do estado que Corinthians por ser alvinegro. A torcida desse time é Gaviões Alvinegros e a gente vai colocar a resposta agora na tela porque o time é o Figueirense, que ficou 108 rodadas no Z4 do Brasileirão na era dos pontos corridos. Não foi o Corinthians, galera. Inclusive aí na tela foi quando o Figueirense foi rebaixado pela última vez. Foi vez. o único que acertou aqui, todo mundo falou times maiores, né? Times grandes, o Gabriel Divino foi Gabriel Divino foi o primeiro a acertar. Certeiro. Galera, a gente quer agradecer imensamente a participação de todos. Tivemos muitas e muitas. O Clécio falou aqui para não encerrar, não, poxa, pode deixar que a gente está preparando outros quiz. Esse foi sobre rebaixamento, até por essa fase de São Paulo. E as pessoas também podem mandar sugestões do que vocês querem acertar, debater. Sem dúvida. Exato, se for para a gente falar sobre um assunto específico, né? Só sobre campeonato brasileiro, só sobre futebol europeu, enfim, vocês podem. E também pro Clécio, que gostou bastante, assistiu o último que a gente fez, né? Segunda passada, olhar no nosso site, no nosso YouTube também. Na nossa playlist no YouTube, a gente fica na TV UOL, no UOL, em todas as plataformas. Ele brincando que ele caiu na sua pegadinha, o Clécio. Muito Muita obrigado gente, pela muita participação gente de caiu. todo mundo. Na próxima vez, chama o seu amigo, marca ele aqui nos comentários que ele vinha acertar ou errar com você. A Sueli mandando parabéns, a Patrícia Stanício falando que a gente arrebentou, a Noelle falando que amanhã é aniversário da Sueli Stanício, parabéns para ela, Sueli. Muito obrigado a todos. Então é isso, a gente volta na semana que vem, galera. E sexta-feira também tem Rede TVFC ao vivo a partir ali perto das 18 horas também. Acho que o Luiz Ceará vem para tumultuar o ambiente aqui. É isso? Obrigadão, pessoal. Até mais. Boa noite.